E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá então fazer uma resolução de uma questão da Fadenor. Essa questão que fala sobre fotopolimerização de resina composta. Vamos lá? Puxa a vinheta. Vamos lá então pessoal. 2022, Fadenor. Nas resinas compostas fotopolimerizáveis, o uso da luz visível com um comprimento de onda em torno de 470 nanômetros ativa a substância iniciadora, propiciando a interação reativa com uma amina terciária. Essa substância é a canforoquinona alternativa A, B, silicato de alumínio, C, peróxido de benzoíla, D, éster fosfórico de bis-GMA e E, éster fosforado. Então eu acho essa uma questão bem interessante, pessoal. E vamos fazer uma revisãozinha, falar um pouquinho de resina, falar um pouquinho de fotopolimerização, e aí a gente traz a resposta, certo? Então vamos lá. Bom, a tríade, pessoal, de composição das resinas compostas. Então nós temos uma matriz orgânica, que é a parte dos monômeros, certo? Nós temos a carga, que é a parte inorgânica, né? Aquela parte que está bastante associada às características de resistência mecânica e tudo mais. E um agente de união, que faz a união, a interface entre essa parte orgânica, os monômeros, e a inorgânica da carga. Tá? E aí nós temos um quarto componente, que é o fotoiniciador, que ele normalmente não é muito falado na composição, né? Ele vem numa quantidade bem menor, mas ele é extremamente importante. É o que permite que esse material viscoso passe então, por um processo de polimerização e se torne um sólido. Então aqui nós temos os principais monômeros, né, que a gente utiliza, entre alguns, né? Então o bis-GMA, talvez o mais famoso deles, o trietilenoglicol dimetacrilato, o TEG-DMA, o DMA. Então nós temos esses monômeros que ficam ali, permitindo que a resina tenha uma viscosidade, e a gente precisa que esses monômeros se tornem um polímero, né, um sólido. E como que a gente faz isso? Então, de uma maneira genérica, a gente precisa primeiro de uma molécula como um radical livre, por exemplo, que vai fazer aí o ataque dessa insaturação, vai reagir nessa região da dupla ligação carbônica. Então a gente consegue ver aqui nessa região. Então a gente tem um radical livre que vai fazer o ataque dessa dupla ligação carbônica, formando então, olha só, aqui já um polímero, tá? Com essa característica, a possibilidade de fazer esse ataque à dupla ligação carbônica de um outro monômero, certo? Bom, para isso, para a gente ter a formação desse radical livre, nós temos algumas formas. Então, para inúmeros materiais, calor, luz visível, que é o que a gente utiliza para a resina composta, luz ultravioleta, energia transferida, um segundo químico, por exemplo, que a gente já utilizou, tá? Hoje é muito raro a gente encontrar isso na odontologia, mas as nossas resinas compostas já tiveram essa propriedade de ser duas pastas que eram unidas, espatuladas e inseridas então na cavidade, tá bom? Bom, e na resina composta, exatamente o que é que acontece? Nós temos então esse composto aqui, que é a canforoquinona, tá? A gente utiliza então um fotopolimerizador que vai emitir uma luz no comprimento de onda azul, tá? 468 nanômetros. Acho difícil isso ser perguntado, mas é bom lembrar, né? 468 nanômetros, o comprimento de onda de luz azul. Aí a gente tem uma fotoexcitação, pessoal, ou seja, essa energia que ela é absorvida pela canforoquinona e ela vai para um estado excitado, chamado estado triplete, tá? Essa canforoquinona excitada, ela vai reagir em duas aminas terciárias, tá? Reagindo em duas aminas terciárias, liberando radicais livres, tá? E aí lembra que eu falei para vocês, esse radical livre tem essa capacidade, então é uma molécula extremamente reativa, vai agir na dupla ligação carbônica, desencadeando a reação de polimerização. Então, para a resposta da nossa questão, está aqui, né? É a canforoquinona. A gente já vai rever a questão mais lá para frente, tá? Mas vamos falar mais um pouquinho sobre fotopolimerização, sobre um assunto que eu acho que pode ser muito pedido ainda em concursos, tá? Porque cada vez mais a gente está utilizando fotoiniciadores alternativos. E qual que é a diferença dos fotoiniciadores alternativos e a canforoquinona? Como a gente acabou de ver, a canforoquinona ela
absorve uma quantidade de energia e aí ela vai agir em aminas terciárias para que depois a gente tenha a formação desses radicais livres. Quando a gente está falando de fotoiniciadores alternativos, pessoal, como exemplo, BAPO, TPO, Ivocerin, entre outros, eles têm essa capacidade de gerar radicais livres sem as aminas terciárias. Eles não precisam de uma amina terciária. Eles, por si só, já vão se decompor em radicais livres, tá? Vão absorver essa energia e formar radicais livres, tá bom? Então essa é a grande diferença, tomem cuidado, isso pode ser perguntado. Por que que eles são considerados de maior estabilidade de cor? Essas resinas, esses cimentos resinosos, são de maior estabilidade de cor. Porque a presença da amina terciária faz com que esse material, a amina terciária, ela degrada através do tempo. Através dessa degradação, a gente tem uma mudança de cor dessa resina, tá? Então, esses fotoiniciadores alternativos, eles vão estar em materiais, muitas vezes chamados de estéticos, né? Próprios para facetas e tudo mais. E a grande característica é essa, eles são livres de amina terciárias, não precisam de uma amina terciária, então eles vão apresentar uma estabilidade de cor maior, certo? E aí é que a gente precisa relembrar, né? Quando a gente fala de luz, nós estamos falando de um comprimento de onda. Então, para a luz vermelha, por exemplo, o comprimento de onda é de 625 até 740. A luz azul, que é a que a gente enxerga lá na maioria dos fotopolimerizadores, vai de 440 a 485. Relembrando, quando a gente fala de absorvância da canforoquinona, a gente está próximo ali de 470, 468, tá? E isso vale a pena vocês saberem também. Quando a gente fala da maioria dos fotoiniciadores alternativos, nós estamos falando de um comprimento de onda menor, tá, pessoal? Ali por volta dos 380, cada um 410, tá? Por isso que a gente precisa dos fotopolimerizadores chamados de polywave, por exemplo, o Valo ou Blue Phase, tá? Porque eles não vão emitir luz somente na cor azul, tá? Se eles emitirem luz, se eu utilizo um fotopolimerizador somente no comprimento de onda do azul, eu não vou ter uma boa absorvância, se eu estiver, claro, utilizando um fotopolimerizador alternativo, e a minha polimerização pode ficar comprometida, tá? Então, sempre que eu utilizar os fotoiniciadores alternativos, eu preciso de fotopolimerizadores do tipo polywave, tá? E aí aqui eu trago um trabalho, né, de um grupo que eu tive a honra de trabalhar durante algum tempo, o professor Mário Signoretti, lá da Unicamp, e ele traz aqui a informação, da absorvância de cada um deles, tá? Então, quando a gente fala de canforoquinona, o pico de absorvância da canforoquinona está aqui nessa região, que nem eu falei para vocês, próximo do 470, 468. Quando a gente fala do Ivocerin, que é o fotoiniciador alternativo bastante utilizado pela Ivoclar, tá? A gente está falando de um comprimento, um pico de absorvância aqui, próximo dos 410, tá, pessoal? Por isso que a gente precisa desses fotopolimerizadores que emitem luz lá no comprimento de onda mais próximo do violeta, um pouquinho mais baixo do que o azul, tá? O TPO, por exemplo, é mais baixo ainda, entre o 380 e 390 a gente vai ficar com esse pico, tá? Por isso, a necessidade dos fotopolimerizadores do tipo polywave, certo? Então, bastante informação que eu acho interessante, que pode ser perguntada em concursos. E aí, vale relembrar, né? Que nem eu falei para vocês, quando a gente encontra esses cimentos ou resinas que tem essas palavras do tipo static ou veneer, vale lembrar, né? Aqui eles são 100% livres de amina, e essa é a grande diferença, pessoal. Cuidado que algumas pessoas acham que o problema é a cor da canforoquinona, e o problema não é a cor da canforoquinona, mas sim a necessidade da presença de uma amina terciária, certo? Voltando para a nossa questão, então, nas resinas compostas fotopolimerizáveis, o uso da luz visível com comprimento de onda em torno de 470, lembra? 470, 468, ativa a substância iniciadora, canforoquinona, propiciona a interação reativa com a amina terciária, lembrando também, ela é a quem precisa disso, os fotopolimerizadores alternativos não precisam isso, TPO, BAPO, Ivocerin, né? Essa substância, então, é a canforoquinona. Certinho, pessoal? Espero que tenha sido legal para vocês. Essa é a nossa revisãozinha. Estaremos juntos em breve novamente. Muito obrigado.